tema dessa mensagem, desse dia: enfrentando o nosso maior inimigo. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem aqui, em nome de Yeshua, e que os meus irmãos possam receber da Tua revelação, como o Senhor tem trazido sobre a minha vida, em nome de Yeshua, que cada um tome propriedade, tenha a vida transformada pelo Senhor, é o desejo do meu coração, e nos ajude a crescermos em graça diante do Senhor todos os dias. Ser melhor para o Senhor todos os dias. E certamente seremos melhor onde quer que nós estejamos nessa terra. É o que eu lhe peço, Yeshua Mashiach, que assim seja. Enfrentando o gigante, enfrentando o nosso maior inimigo. As Escrituras Sagradas relatam que nós temos alguns inimigos. Hassatã, o pai da mentira, e os seus asseclas, Nahash e os Shedim, demônios, estão continuamente ao nosso redor procurando conhecer as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis, para nos enganar com mentiras e nos conduzir em direção ao pecado e, por fim, nos acusar, nos afastar da presença do nosso Pai e nos destruir. Apesar deles serem adversários terríveis, disso não podemos discordar, nem duvidar, contudo, eles não são os nossos maiores inimigos. No meu entendimento, pela Ruach HaKodesh, o nosso maior inimigo poderoso, o gigante, está dentro de nós. O meu maior inimigo é o mal que reside dentro do meu coração. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando Hassatã com Nahash no Gan Éden se levantaram contra Havá, Eva, descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, ela foi tentada, mas ela não foi obrigada a comer do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Antes, foi a própria Eva quem decidiu ingerir aquilo, e nós seguimos da mesma forma até os dias de hoje, ingerindo o que não deveríamos, recebendo no nosso corpo o que Hashem não tem para nós recebermos. Podemos compreender que Hassatã, Nahash e seus exércitos se aproveitaram de uma possibilidade de sucesso. Entretanto, eles não tinham nenhuma ideia se Eva teria aquela vulnerabilidade, se ela aceitaria ceder ao orgulho, ao egoísmo, à prepotência, sem nenhuma noção das consequências do que nos legaria até os dias de hoje. Mas Eva nos deixou o seu legado. E você, acredite ou não, você deixará o seu legado com as suas ações de hoje sobre a vida de alguém. Em relação a Eva, uma vasta pesquisa tem sido feita sobre o comportamento dela, e o resultado dessas pesquisas estão sendo utilizadas para conduzir a vida de muitas pessoas que estão caminhando nessa terra, nesse mundo, nos dias de hoje, de forma desatenta. Nós podemos e devemos lutar contra qualquer tentação diabólica. E digo mais: as Escrituras Sagradas nos ordenam a resistir à tentação do diabo. Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 7. E nos garante que nesta resistência,
Satã, com as suas tentações, com as suas ofertas, fugirá de nós. Yeshua resistiu a Satã e nos ensinou como fazer isso. Entretanto, devido ao mal que existe dentro do nosso coração, nós temos resistido a entregar a nossa vida a Yeshua e temos tido muita dificuldade para resistir ao pecado, a resistir às ofertas de Satã para a nossa vida nessa terra. Irmãos, se nós resistirmos a Satã, ele fugirá de nós. Isto é um fato. Mas a questão é, como poderemos fugir de nós mesmos? Como podemos fazer isto? Precisamos aprender a enfrentar o nosso eu para não sermos enganados por nós mesmos. Porque podemos nos defender e tentar nos justificar de qualquer erro, mesmo depois que o nosso pecado foi descoberto, foi deflagrado. Fiz isto por causa daquilo. Adão e Eva foram enganados, caíram em uma armadilha, e as pessoas na terra inteira estão sendo enganadas. Adão e Eva tentaram se justificar para Hashem. Acreditem, nós somos herdeiros dessa herança. Lembre-se disto. Temos muita dificuldade de admitir o nosso erro. Temos muita dificuldade de admitir a nossa culpa, as nossas faltas, os nossos delitos. Admitir o nosso pecado nunca foi o nosso forte. Agora, imagine se reconhecer o nosso pecado já é difícil. Pedir perdão, então, é mais difícil ainda. Principalmente por causa do nosso orgulho. Irmãos, arrependimento é um dom. Romanos, eu vou ler na versão JB, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou será que vocês menosprezam a riqueza da sua generosidade, a generosidade de Hashem, da sua bondade, da sua tolerância e da sua paciência, ignorando que a bondade de Hashem os levará ao arrependimento? O mal está dentro dos nossos corações. E como podemos nos livrar desse mal? Como nos livrar do legado que recebemos do fútil procedimento dos nossos pais? O que fazer com as nossas mazelas, com as nossas dúvidas, as nossas iras, invejas, ingratidão, insatisfação, nossas mentiras que podemos contar até para nós mesmos, como se fossem verdades, entre tantas outras coisas ruins que muitas vezes permeiam a nossa vida, e é mais forte ainda na vida de quem caiu em tentação, quem está vivendo uma vida em pecado. E o pior, podemos nem sequer perceber essa situação, quanto mais admitir que precisamos de ajuda, que precisamos de socorro. Se alguém falasse para Eva que ela era orgulhosa, egoísta, desobediente, será que ela entenderia o que estava sendo dito antes dela pecar? Muitas pessoas poderiam ser ajudadas se dessem ouvidos com atenção para as boas novas de Hashem através de Yeshua, vivendo em novidade de vida. Mas será que estas pessoas sabem disto? Irmãos, Satã é um grande problema
Porém, o problema maior está dentro dos nossos corações. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Vou ler até o versículo 8a. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 7 até 8a. Assim, pois diz a Ruach HaKodesh, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Yeshua, não endureçais o vosso coração. Esse endurecimento do nosso coração é extremamente sério, com consequências graves para a nossa própria vida e muitas vezes até mesmo para a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Uma decisão errada que tomamos não afeta só a nossa vida, afeta a vida ao nosso redor. Agora, quando uma pessoa perde uma batalha por causa do pecado que ela cometeu e consegue perceber isto de forma clara, fica muito mais fácil ela aceitar a reparação em sua vida quando a solução for apresentada. Como podemos nos livrar do mal que existe dentro dos nossos corações? Precisamos buscar resposta para esta questão tão importante. Como podemos nos livrar do mal que existe dentro dos nossos corações? A solução para todos os nossos problemas, sem nenhuma exceção, é o Mashiach de Israel. Precisamos ter Yeshua dentro do nosso coração. E devemos correr e nos refugiar em Yeshua para fugirmos de nós mesmos. Precisamos acessar a mente do Mashiach para saber o que fazer em todas as situações. Sem esse acesso será impossível para nós tomarmos as decisões corretas diante dos desafios. E diante do que está por vir, uma única decisão errada pode comprometer até a nossa própria vida. Talvez você hoje possa estar passando por lutas, adversidades e circunstâncias contrárias que você não gostaria, se sentindo derrotado, derrotada, sem esperanças, com dúvidas no seu coração com relação ao amor do Senhor por você, entre tantas outras coisas, e talvez você nem saiba a origem do problema. Talvez você nem saiba o que está errando. E se eu te disser onde está o problema, onde você está errando, por uma revelação espiritual, discernimento, ou até mesmo por experiências pessoais, será que você aceitaria? Será que você acreditaria? Será que você me ouviria? Essa palavra não vem de mim, irmãos. Essa palavra vem de Hashem por meio da Ruach HaKodesh. E eu oro para que você ouça, dê atenção e tome propriedade sem endurecer o seu coração. Do contrário, mesmo que você esteja sofrendo muito, eu realmente não sei se você terá interesse em saber a verdade sobre você mesmo. De todos os males que existem dentro de nós, são vários. Existem alguns que são mais difíceis de aceitarmos. E entre eles, o pior de todos é o orgulho, que é muito forte e está no nosso DNA, na nossa essência, na nossa formação. Não queremos ser achados em falta por nada, nem por ninguém. Mas Hashem deseja revelar para nós quem somos diante dele, da mesma forma que ele fez para com o último rei da Babilônia, Belsazar,
em um banquete, escrevendo na parede, diante de todos os presentes, descrito em Daniel, capítulo 5, versículo 24 a 28. Medido, pesado e achado em falta. Eu já me encontrei em falta depois de ser medido e pesado pelo Senhor. Mas Hashem me concedeu uma nova oportunidade. E hoje eu me dedico para estar no centro da vontade de Hashem, com humildade e com temor, para servir outras vidas e lutar por salvação de almas nessa terra. E recomendo para você, este é o melhor caminho a ser seguido. 1 Kefa, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Kefa, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se sobre a poderosa mão de Hashem, para que no tempo certo ele os exalte. Irmãos, prestem atenção. Ainda que tenhamos boas intenções de fazer o nosso melhor, nós podemos atrapalhar a obra que Hashem faz aqui por meio de Yeshua, se eu não servi-lo, se eu não souber o que ele deseja da minha vida. As Escrituras Sagradas nos ensinam que em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ele não está falando aqui de pessoas do mundo, aqui ele está falando de pessoas temente ao nome dele, povo dele, composto por dois povos, judeus caminhando em unidade com não-judeus. Este é o povo de Hashem. Tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E o conselho que eu dou a todos que estão enfrentando algum tipo de luta em sua vida, alguma batalha na sua mente, no seu dia a dia, que sentem que estão sendo derrotados, eu recomendo: sigam em direção a Yeshua, se empenhem para conhecer a Hashem. É esse conhecimento que muitas vezes nos falta. Se empenhem para conhecer quem você é no Mashiach Yeshua. Também nos falta esse conhecimento. Se empenhe para conhecer a instrução de Hashem e viva por elas. Também tem nos faltado esse conhecimento. São chaves. Conhecer as instruções de Hashem e viver por elas são chaves importantes para caminharmos em segurança neste mundo em caos. O jejum, a consagração, dedicação a estudar as Escrituras Sagradas e tempo de oração tem me ajudado muito. Mas eu revelo a vocês um segredo. Sem a Ruach HaKodesh, eu não conseguiria fazer nada dessas coisas de forma eficaz. De um modo que tocasse o coração de Hashem. Irmãos, nós podemos ser inflados de conhecimentos, mas sem nenhum fruto digno de justiça de Hashem. Fruto de justiça que se refere a ações e comportamentos que refletem o arrependimento verdadeiro, a retidão e a integridade, que promove a shalom e o bem-estar entre todos. Não importa qual seja a circunstância, nós só podemos produzir estes bons frutos pelo poder de Hashem através da Ruach HaKodesh. Não existe outra forma. Embora Hashem possa usar todas as coisas e situações contrárias
para cooperar para o bem daqueles que o temem, sem a Ruach HaKodesh, na minha vida, eu não tenho como modificar absolutamente nada, menos ainda o reino de Hashem nessa terra, da forma que Ele deseja que seja feito. Eu posso resistir às investidas de Hassatan com certezas de que ele fugirá da minha vida, porém eu não posso dominar o mal que existe dentro de mim sozinho. Irmãos, o nosso orgulho é tão forte, que muitas vezes não nos permite concordar nem com as instruções de Hashem através das Escrituras Sagradas. Se uma pessoa concorda e acredita em algo, é claro que ela agirá de acordo com a sua crença. Pense nisto. É algo lógico. É uma evidência. Um exemplo disso é a nossa aparência. Nós temos um respeito muito grande pela nossa aparência, com o nosso corpo, que é o nosso cartão de visita diante de outras pessoas. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Será que tem alguém aqui que quando olha no espelho não dá importância para a sua aparência? Quem quer envelhecer? Com certeza todos concordam e procuram cuidar dos seus corpos e fazem bem, fazem muito bem. Não é errado cuidarmos do nosso corpo, mas não podemos cuidar somente do que é aparente e transitório. Precisamos cuidar ainda mais do nosso lado espiritual, da nossa vida com Hashem. As pessoas que não cuidam da sua vida espiritual possivelmente não acreditam ou não concordam com o que a Escritura nos ensina sobre a eternidade da alma. Do contrário, as pessoas cuidariam da sua representação espiritual diante de Hashem até melhor do que os cuidados que é dispensado com a nossa aparência física nessa terra, nesse mundo transitório. Hashem nos adverte: entregue a sua vida a Yeshua e viva pelas instruções das minhas Escrituras. Podemos desejar fazer o bem como crentes, mas mesmo Shaul HaShalir nos ensina em Romanos capítulo 7, versículo 19 a 24, sobre a batalha que existe dentro de nós, entre a vontade de fazer o bem e a influência do pecado que opera em nosso corpo. Essa luta é uma experiência comum a todos os seres humanos, independentemente da sua posição social, da sua idade, das suas crenças religiosas. Irmãos, o pecado escraviza, mas nós fomos chamados para sermos pessoas livres através do Mashiach Yeshua. Eu reafirmo que Yeshua é a única solução de Hashem para a sua vida hoje. Tome posse dessa palavra, tome da força e do poder de Hashem sobre a sua vida e vença o que está te derrotando. Você pode mudar de trabalho, pode trocar de casa, trocar de carro, trocar de escola. Você poderá ficar feliz por algumas horas, dias ou até mesmo meses. Mas se o problema não for tratado dentro do seu coração, depois de algum tempo você estará de volta, preso nas suas frustrações. Você vai retomar a sua insatisfação e possivelmente com problemas maiores e piores, resultado das suas próprias escolhas. Eu vi isso acontecer com muitas pessoas amadas ao meu redor. Pessoas que queriam tanto que o Senhor falou, então vai. E foram. E amargam o que o Senhor nunca teve para elas passarem.
E eu não gostaria de ver isso ocorrer com a sua vida. Em aconselhamentos, tivemos muitas situações. Aí, uma delas, uma pessoa com desafios na área de saúde foi curada. E isso não fez a pessoa feliz, grata, nem trouxe sobre ela uma posição de conversão na direção do Senhor. Ela não reconheceu a cura que havia recebido como algo que ocorreu de forma sobrenatural, dando crédito para a ciência, um Deus dessa terra. Foi curada e seguiu reclamando da vida. Em outros aconselhamentos tivemos pessoas infelizes porque elas queriam por demais se casarem e conseguiram se casar do jeito que elas queriam. Se tornaram pessoas infelizes dentro do casamento, se sentiam presas, sufocadas e fizeram outras pessoas infelizes também. Por fim se separaram e hoje estão sozinhas e estão mais infelizes ainda. Tivemos pessoas que desejaram muito um trabalho, depois que conseguiram, se afastaram dos caminhos do Senhor. E aquele trabalho que era tão desejado se tornou uma imensa dor de cabeça para toda a família. Alegre-se com o que você tem. Alegre-se com o que você não tem. E esteja sempre pronto, pronta para compartilhar a sua alegria com outras pessoas. Agora, se você escolher ser infeliz, acredite, é isto que você passará para outras pessoas. Principalmente para aqueles que te amam e se importam com você. Eu presenciei pessoas orando intensamente para terem um filho. E aquele filho desejado se tornou motivo de ocupação e preocupação intensa posteriormente, em alguns casos por motivo de saúde da criança, em outros por questões de segurança dentro da sociedade caótica que nós estamos vivendo, com perseguições que não compreendemos. Irmãos, nós não podemos proteger ninguém, nem a nós mesmos. Não sabemos o que o futuro nos reserva, porém Hashem sabe todas as coisas e deseja sempre nos proteger e nos conceder o melhor. Mas tem que ser no tempo dele, do modo dele. E cabe a nós apenas confiar e esperar. Somente Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, poderá proteger quem nós amamos, nos proteger, inclusive, de nós mesmos. Se você está angustiado, angustiada por causa de seus filhos, eles são propriedade de Hashem, antes até mesmo de serem seus. E ele sabe cuidar de quem é dele. Entregue seus filhos aos cuidados do responsável de fato. Terlim, Salmos, vou ler na versão JB, capítulo 12, versículo 7. Perdão, capítulo 127, versículo 3. Vou ler na versão JB. Terlim, Salmos, capítulo 127, versículo 3. Observe os filhos dos servos de Yeshua, preste atenção. Os filhos dos servos de Yeshua são herança
Nahalat, herança de Hashem. E o fruto do ventre é a sua recompensa. A Ruach HaKodesh ministra ao meu espírito o quanto as pessoas deixaram de louvar o Senhor, de serem gratas, e lutam inutilmente com seus próprios esforços para satisfazer a sua própria vontade, e sofrem. Irmãos, é no nosso louvor que reside a nossa vitória. Tehilim, Salmos, capítulo 98, versículo 1. Cantem uma nova canção a Hashem, porque Ele fez maravilhas. Sua mão direita, Yeshua, e o seu braço santo lhe conquistaram a vitória. A nossa vitória vem quando louvamos ao Senhor. E a minha pergunta para vocês: quando você voltará a cantar para Hashem? Reflita em gratidão e reconhecimento. Quando nos cansaremos de tentar fazer o que nós não podemos fazer através do nosso próprio esforço? Tehilim, Salmos 44, versículo 4, nas ternas demais, versículo 3. Tehilim, Salmos 44, versículo 4, nas demais versões, versículo 3. Não foi pela espada que eles conquistaram a terra, nem seus próprios braços lhe deram vitória. Antes, sua mão direita, Yeshua, teu braço, e a luz do teu rosto, porque tu os favoreceste. Sabe, irmãos, eu tive muita dificuldade de compreender o que estava errado na minha vida. Passei anos tentando mudar as pessoas para que elas se tornassem o que eu entendia ser o ideal. Eu queria o bem para elas. E fazia isso com uma aparente boa intenção. Então eu não tinha como saber que o problema na verdade estava comigo. Para eu entender isso, a primeira coisa que Hashem trabalhou na minha vida foi o meu próprio orgulho. E então Hashem mostrou o que estava errado na minha vida. Eu aprendi a ver as pessoas como únicas. E assim comecei a compreender cada um. Não para mudá-las, mas para entender como eu poderia ajudá-las. Hashem me ensinou muito com algo que eu tive que carregar em minha vida, a dislexia. E também compreendi que esta dislexia na minha vida, ela me coloca numa condição total de dependência de Hashem, para poder servir vocês em amor. Eu estar aqui, neste lugar ministrando, demonstra isso. Não foram meus atributos que me trouxeram aqui para falar com vocês, mas a misericórdia de Hashem através de Yeshua pela minha vida. Você pode até não ter dislexia, tomar o Senhor que não ter algo tão evidente e constrangedor como eu me sinto muitas vezes quando embaraça as minhas vistas. Porém, isso me coloca numa condição de humildade. Eu sei que por mim eu não tenho capacidade nenhuma para estar aqui. Avalie a sua vida. Quando você reconhecer o seu problema, talvez isso possa te ajudar a se colocar em uma posição melhor de humildade.
Eu levei alguns anos para saber que o meu sofrimento tinha nome. Dislexia. E eu não fui curado. Até os dias de hoje. Mas isso me ajuda a me colocar na condição de dependência de Hashem para fazer todas as coisas. Reconhecer que precisamos de ajuda nos colocará em uma condição para sermos mais pacientes, mais compassivos até com outras pessoas que também possuem alguma limitação em alguma área e também precisam de ajuda. Existem pessoas hoje querendo mudar a outra nas suas deficiências. Imagine a loucura, e ficam frustrados. Irmãos, eu lamento dizer, mas o nosso maior inimigo, o orgulho, está vencendo a maioria das batalhas que temos travado nessa terra. Se não existir gratidão e humildade no nosso coração, é porque o orgulho está no comando forte, definindo o que deve ser feito na nossa vida. Para nós fecharmos, hoje é Seudat Mashiach, e eu estou aqui com meu coração plenamente grato. Não tenho como descrever todo o bem que temos recebido em nossas vidas. Levaria muito tempo. Todo o bem que Hashem tem nos permitido ver acontecer na vida de outras pessoas que decidiram entregar as suas vidas em confiança a Yeshua, verdadeiramente. E eu desejo que você também entenda e receba na sua vida o Rei dos Reis, o ungido de Hashem, Yeshua. Ele pode e deseja fazer coisas tremendas também na sua vida, como tem feito na minha. Toda a honra e glória ao santo nome de Hashem por Yeshua. Ele é o nosso amigo que está aqui no nosso meio. E por que eu tenho certeza disso? Porque a palavra é verdadeira e diz: onde estiver dois ou mais reunidos, em nome de Hashem está presente Yeshua. É o que nós estamos fazendo aqui. E a palavra é verdadeira. Eu desejo de todo o coração que todos vocês busquem da força do Senhor, enfrentem e dominem os seus orgulhos, que tem impedido vocês de ouvirem e dar a devida atenção a quem deseja o seu bem. Eu desejo e oro para que vocês, ao serem avaliados pelo Senhor, sejam medidos, pesados e aprovados. Em nome de Yeshua. Existe ainda um longo caminho para trilharmos, é verdade, mas quanto mais rápido nos rendermos em total dependência a Hashem, reconhecendo-o como Senhor sobre a nossa vida, mais rápido conseguiremos dominar o nosso maior inimigo, aquele que possuímos dentro do nosso coração, pois todos os nossos males têm sido liderados pelo orgulho que exige que as coisas sejam feitas no tempo e no modo que desejamos. E com isto, muitas frustrações, muito sofrimento desnecessários. Toda falta de paciência reside no orgulho. Lembre-se do que está escrito. Mislei, Provérbios, vou ler na versão JB, capítulo 3, versículo 6. Mislei, Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Em todos os teus caminhos reconheça Hashem, e Ele endireitará as tuas veredas. Hashem tem feito isso na minha vida, e eu desejo de todo o coração que você permita que Hashem faça isso também na sua vida, em nome de Yeshua. Receba isto. Derrote esse gigante que existe dentro do teu coração. Resista a Satã.
mas se entregue com todo o seu coração a Yeshua, nosso Mashiach, nosso Senhor e Salvador. Senhor nosso Pai, te damos graça por mais esse tempo. Obrigado pelas tuas ministrações, tuas revelações. Nos ajude a tomarmos propriedade da tua força, do teu poder e fazer shalom com o Senhor por nosso próprio bem. Nos ajude a termos louvores na nossa boca, não importa qual seja a situação. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nos ajude a sermos melhor para Ti, nos ajude a termos a nossa vida transformada. E nós só podemos buscar do Senhor por mudança quando reconhecermos que nós precisamos de fato dessas mudanças. Do contrário, nós vamos acreditar no nosso engano, que nós somos pessoas corretas, justas, e que nós nem precisamos do Mashiach Yeshua, Pai. Um terrível engano que tem sido propagado nessa terra sobre a vida de muitas pessoas. Nos ajude. Miseráveis, pobres e nus que somos diante do Senhor, mas, entretanto, na Tua infinita misericórdia, o Senhor tem olhado e se ocupado da nossa vida. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono de tudo, se ocupa sim com a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome pelo Mashiach Yeshua. Beshem Shua Mashiach, que assim seja.